Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando. Quem tem ouvido para ouvir o que diz o Espírito Santo às igrejas, que ouça, decodificando a parábola do semeador, o segredo que vai ser revelado. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, o meu guia fiel. O corpo de Cristo, a igreja, está nos quatro cantos da terra. Entre eles, existem quatro grupos de cristãos e de crente, que se comportam e vivem como receberam o evangelho do reino. Ou seja, os cristãos e os crentes que receberam o evangelho do reino do céu no caminho, outros, porém, receberam entre as pedras e outros entre os espinhos. E o quarto grupo que recebeu o evangelho do reino em boa terra. Os quatro grupos de crentes e de cristãos receberam o evangelho do reino, mas somente o que caiu em boa terra deu fruto perfeito para Deus. Isso porque ouviram a pregação do evangelho do reino, compreenderam e obedeceram. A semente nesse contexto é o evangelho do reino. O semeador é Jesus Cristo. E o solo onde a semente é plantada é o coração. O primeiro grupo de cristãos e de crentes que ouviram o evangelho do reino dos céus e não compreenderam são as sementes que caíram na estrada e foram pisados pelos homens. Como profetizou o profeta Isaías, capítulo 6 e o versículo 9, que diz: vai e prega a esse povo, ouvi de fato a pregação, mas não entenderá nada. Vede com seus próprios olhos, mas não percebereis. Receber o evangelho de mau grado, para não se converterem e seja sarado. Esses são os cristãos e os crentes dentro das igrejas que estão perdidos, porque eles não buscam o dono da benção, mas sim as bênçãos. Vamos para o segundo grupo de cristão e crente, que é a semente que caiu entre os pedregais. Diferente dos que caíram no caminho, esses compreenderam o evangelho do reino do céu e receberam com muita alegria. Compreendeu que a igreja é o corpo de Cristo, que é um só corpo e muitos membros, e que são membros do corpo de Cristo e membros um dos outros, e que a nossa pátria não é dessa terra, mas é do céu, e que somos peregrinos e forasteiros em terra alheia, como nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. E se eu tenho duas casas ou mais, e bem desse mundo, reparta para o meu irmão em Cristo, que não tem nada. Não meus parentes em particular, mas os domésticos da fé, como eu e como você, independente de denominação. Mas quando veio a aprovação do evangelho do reino, ele logo se escandalizou, porque ele tinha muitos bens material e não queria dividir com seu irmão em Cristo, que não tinha nada. Já o terceiro grupo de cristão e de crente são os que caíram entre os espinhos, e os espinhos sufocaram. É interessante frisar, e frisar muito bem, as sementes que caíram entre as pedras e entre os espinhos estão no mesmo patamar. Ambos os dois grupos de cristão e de crente ouviram e compreenderam o evangelho do reino, mas não praticaram. Os espinhos significa os cuidados desse mundo, como a glória dos homens, a glória do mundo, fama, status, reconhecimento, ambição dos primeiros lugares nas cadeiras, honras, a sedução desse mundo não permitiu
que desse fruto perfeito para Deus. Já o último grupo de cristão e crente, diferente dos outros grupos de cristão e crente, são as sementes que caíram em boa terra, que ouviram o evangelho do reino e guardaram e praticaram. Uns deram fruto perfeito para Deus. Isso é 1 por 30, 60 por 1 e 100 por 1. Eles ouviram a palavra do Senhor, compreenderam e praticaram. E Jesus Cristo finaliza dizendo: quem me ama são os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre. Amém.